1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 até o 11. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu que também sou presbítero, dou agora conselhos aos outros presbíteros que estão entre vocês. Sou uma testemunha dos sofrimentos de Cristo e vou tomar parte na glória que será revelada. Aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhes deu. Façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês. Um exemplo para o rebanho. Quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa, que nunca perde o seu brilho. E vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos, que todos prestem serviços uns aos outros com humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem: é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, sejam humildes, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuidará de vocês. Estejam alertas, fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé, enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro, os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Na carta de Pedro, nas recomendações finais que Pedro está dando na sua carta, lembrando que Pedro foi um dos discípulos que caminhou com Jesus, que andou com Jesus. Então Pedro pode dizer-se que ele foi uma pessoa privilegiada, ou duplamente privilegiada. Primeiro porque ele caminhou com Jesus no seu ministério terreno. E ele viu coisas que nós particularmente não vimos e provavelmente nunca veremos, porque não tivemos esse privilégio que Pedro teve de caminhar com Jesus na sua jornada terrena. E segundo o privilégio também de Pedro ter estado no dia de Pentecoste, naquela reunião onde um grupo de irmãos estavam reunidos, orando ao Senhor, quando de repente o Espírito Santo veio sobre eles, e Pedro foi aquele que mais desfrutou dessa plenitude do Espírito Santo, e o poder sobre a vida de Pedro foi tão grande, que ele se levantou no meio daquele povo, sendo um simples pescador, e ministrou ali a palavra para aquela multidão, e quase 3.000 pessoas se renderam a Cristo. Esse é o Pedro que nós estamos falando. É o Pedro que, quando está terminando a sua primeira carta universal, ou seja, a carta aberta aos cristãos de todas as cidades, ele conclui a sua carta dando alguns conselhos para o povo de Deus. E Pedro ele vai aqui abordar, nesses versículos que nós lemos aqui, alguns conselhos, algumas considerações para 3 classes de pessoas que faziam parte da comunidade cristã da época, e ainda hoje estas classes de pessoas também estão presentes na igreja. Pedro vai trazer conselhos para os mais velhos, em algumas versões diz os anciãos, em outras versões presbíteros. É a mesma coisa. Era um colegiado
rodeado de homens mais velhos que administravam a igreja e cuidavam e zelavam da igreja e dos cristãos. Ele vai também falar, ainda que também deixar um conselho para os jovens, para a juventude. Eu penso que o que Pedro está enxergando aqui, quando ele finaliza a sua carta aqui, ele está enxergando duas gerações que fazem parte do contexto igreja, que são os presbíteros, os ensinadores, os jovens, geração presente e futura, e depois ele termina falando para a igreja de um modo geral, para todos os irmãos. Eu li uma frase essa semana. Eu gosto muito de ficar lendo frases, eu não sei se vocês gostam disso, mas eu tenho tantos livros virtuais de frases, eu não sou daquele da frase para ver se realmente aquela frase ela tem um sentido dentro da minha realidade cristã ou não. Eu estava lendo uma frase é um nome meio complicado, né, para quem tem a língua presa, mas o nome do sujeito é mais ou menos assim, Brengli. Não sei se eu consegui falar corretamente, né? Brengli. Ele era um dos oficiais do Exército de Salvação nos Estados Unidos. Essa igreja já teve a oportunidade de receber uma vez um dos oficiais do Ministério do Exército de Salvação aqui na igreja, que foi o David Sutton, muitos anos atrás. E esse oficial, ele diz o seguinte: quando Deus busca um homem para trabalhar em sua vinha, ele não pergunta se tem grandes habilidades ou educação esmerada, ou se fará orações eloquentes. Contextualizando esta frase dele, o que ele queria dizer é que quando Deus escolhe uma pessoa para servir no ministério, para servir a igreja de Cristo, para fazer parte da igreja de Cristo, chega para a pessoa e pergunta para ela em que faculdade ela se formou. Tampouco Deus chega para a pessoa e pergunta para ele quantos mestrados de teologia ele tem. Deus não pergunta para essa pessoa quais são as suas habilidades naturais para saber se essa pessoa estará apta ou não. Deus também não está muito preocupado se a pessoa é um bom orador, se ela tem fluência verbal, oratória, se ela fala bem, se ela se comunica bem, se ela consegue envolver as pessoas. Deus não pergunta nada disso. A pergunta que diz ele que Deus vai fazer às pessoas é se ele tem um coração dedicado à obra de Deus. O que importa para Deus quando Deus chama alguém, quando Deus escolhe alguém? E hoje nós temos aqui uma congregação de homens e mulheres que foram chamados por Deus para servir na sua obra. Eu posso ouvir um amém aí? Amém. Glória a Deus. Então, vejam bem, o que Deus quer saber de nós? O que importa para Deus? Primeira coisa, você vai buscar viver em santidade? Uma das canções que foram cantadas aqui nesta noite falava muito sobre o Deus que é santo. E essa é uma preocupação que Deus tem acerca da sua igreja, do povo que irá representá-lo aqui na terra, do povo que vai carregar a sua marca, do povo que vai carregar o seu nome, do povo que vai representá-lo aqui na terra como embaixadores do seu reino. Então, o que importa para Deus, primeiro, você vai buscar viver uma vida em santidade. Ora, até porque, aos olhos de Deus, todos nós somos pecadores, e todos nós cometemos falhas e erros. Mas Deus não está preocupado com aquilo que você fez ou deixou de fazer. O que Ele quer saber
se no momento em que você foi chamado por Ele, escolhido por Deus, e talvez hoje o Espírito de Deus esteja tocando no coração de alguém aqui, dizendo: eu quero contar com você, eu estou chamando você para fazer parte da minha obra. Então a pergunta que interessa a Deus é: você está disposto a viver em santidade? Você está disposto a abrir mão daquilo que o mundo pode te oferecer? Você está disposto a criar inimizade com o mundo? Você está disposto a se desligar do sistema chamado mundo, governado por Satanás, para viver uma vida em santidade aos olhos de Deus? Segunda pergunta: você vai amar a obra de Deus, que significa amar a missão integral da igreja, que significa amar os pecadores como Deus te ama? Quantas vezes pessoas que dizem serem queridinhas de Jeová, amadas por Deus, não conseguem expressar o mesmo amor que Deus tem por ele pelas outras pessoas? Hoje alguém perguntava aqui para nós pela manhã: ora, se Deus é amor, então significa que podemos viver uma vida de qualquer maneira? Não. Eu lembrava de uma frase clássica que nós sempre dizemos no discipulado: os homens estão indo para o inferno, não porque Deus deixou de amá-los, mas porque eles estão rejeitando o amor de Deus. Então a pergunta nesta noite é: você está disposto a viver o amor de Deus? E viver o amor de Deus significa viver também na sua própria vida a justiça de Deus, a retidão de Deus, porque o amor de Deus é justo. Terceiro, você está disposto a caminhar pela fé e não pelas emoções? O que isto significa? Desculpe-me aqui, pessoal do louvor, não me entendam mal o que eu vou dizer para vocês, mas às vezes as pessoas estão muito preocupadas com sentir, emoção. E quando a gente fala de fé, nós estamos falando de uma coisa que vai além das emoções. É claro que as emoções estão inseridas nesse contexto, mas muitas vezes a fé, que é a fé inteligente, que é a fé racional, a fé verdadeira, rompe com as nossas próprias emoções. Porque às vezes nós temos que deixar de lado o nosso sentimento, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente imagina. Quantas pessoas que às vezes estão sendo guiadas pela emoção, achando que é Deus que está falando com elas, quando na verdade não é Deus. E o caminhar pela fé significa muitas vezes entender que na vida cristã obstáculos fazem parte da nossa jornada, os espinhos fazem parte da nossa jornada. Confrontar com Satanás, como nós vamos ver adiante, com o adversário que anda como um leão querendo nos travar, faz parte da nossa jornada. Então, se você, meu irmão, tem medo de leão, você precisa deixar de lado a emoção e começar a caminhar pela fé, porque assim como o leão da tribo de Judá, ele anda com você, está com você, tem também o outro leão que está no teu derredor tentando te pegar a todo momento. Quarta coisa que você precisa saber: você confia na provisão de Deus, mesmo quando você não tem nenhum sinal, nenhuma evidência usado por Deus. Talvez tenham pessoas aqui nesta noite que tenham recebido da parte do Senhor um chamado para fazer alguma coisa no reino de Deus. E aí você pensou que ia ser muito fácil, você imaginou assim: isso aqui eu tiro de letra. Mas aí de repente as coisas começaram a sair diferente daquilo que você continua caminhando. Porque se você tem certeza que Deus está com você, fique sabendo disso. Mais cedo ou mais tarde, as portas vão se abrir para a tua vida. A bênção de Deus vai vir sobre você. Milagres vão acontecer na tua vida. Aquilo que parecia morto vai ressuscitar na tua vida em nome de Jesus. O que parecia perdido vai ser encontrado em nome de Jesus.
Aquilo que achava que era impossível não será mais impossível, porque o Deus que nós servimos, o Deus em que cremos e o Deus pelo qual, ou no qual Ele é o alvo da nossa fé, Ele diz que para Ele não existe coisas impossíveis. Pedro, então, ele está concluindo a sua carta. Agora eu vou entrar aqui na mensagem. Eu estava fazendo uma introdução aqui, esperando e falando assim, quem sabe o pregador vem e eu paro a mensagem na introdução. Mas Pedro, ele está concluindo a sua carta. E o primeiro grupo, o primeiro foco que Pedro tem, é exatamente em relação aos presbíteros da igreja. Olha só o que Pedro está falando para os presbíteros, como alguém que tinha autoridade, como alguém que não era diferente deles. Os presbíteros, como eu disse, também conhecidos em algumas versões da Bíblia como anciãos, eles eram a sinagoga, o templo, as pessoas que tinham a guarda, que tinham a responsabilidade de cuidar do prédio, de cuidar das literaturas, dos livros que ficavam à disposição no templo para ler. Os presbíteros também. Então, olha aqui, presbíteros, diáconos, anciãos, eles também dirigiam o louvor. Isso significa que o pessoal do louvor aqui é todo presbítero também, ancião, né? Dirigiam o louvor e designavam, ocasionalmente alguém para ler as Escrituras e até explicar as Escrituras. Mas eles tinham uma importância muito grande dentro da ordem de culto. E aí Pedro está escrevendo para eles e diz assim: eu que também sou presbítero, eu dou conselho aos outros presbíteros que estão entre vocês. Então é alguém que tem autoridade, é alguém que pode chegar, que pode falar para o outro, olhando nos olhos do outro, porque ele vive no mesmo ministério, ele faz o mesmo serviço, ele executa o mesmo trabalho, então ele tem autoridade para falar às pessoas, para corrigir, para aconselhar. E note que aqui ele está dizendo o seguinte: olha, eu sou como vocês, mas ainda tem mais um diferencial: eu também sou testemunha dos sofrimentos de Cristo, porque eu estava lá quando ele sofreu, quando ele padeceu. E aí ele começa dizendo assim: eu aconselho vocês. Eu gostaria nessa noite de contextualizar, contemporaneizar essa palavra ancião, presbítero, para a figura de pais. Amém? Pais. Porque os pais, eles são também como anciãos, como presbíteros, como cuidadores dos seus lares. E Pedro está dizendo aqui para ele o seguinte: a primeira coisa que ele diz é o seguinte: cuidem bem do rebanho que Deus lhes deu. Aí eu pergunto para você, pai, eu pergunto para você, mãe, nesta noite: qual é o rebanho que Deus te deu? Quem é ou quem são as pessoas que Deus colocou sob a sua responsabilidade, sob a sua tutela? Ele está dizendo assim: cuidem bem do rebanho que Deus lhes deu. Se você tiver um adulto casado que tem filhos aí do teu lado, dá aquele olhadinho especial para ele e fala assim: os teus filhos são os teus rebanhos. Agora olha para ele e fala assim: cuida bem deles. Olha o que ele está dizendo aqui: façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Voltando para o contexto da mensagem agora, voltando para o contexto aqui da palavra que nós lemos, o que Pedro estava querendo dizer para os presbíteros aqui era o seguinte: eles tinham uma responsabilidade de continuar a obra de evangelização, de crescimento e de expansão da igreja. E eles tinham que fazer isso com muita responsabilidade, porque eles deveriam refletir na vida da igreja aquilo que eles eram. Eles tinham que ser o exemplo. É por isso que muitas vezes aqui na igreja eu cobro dos obreiros aqui, né? E eles sabem muito bem disso, que às vezes eu fico cobrando dos obreiros, porque eles têm nós, principalmente nós que somos obreiros, que servimos
como obreiros na casa do Senhor, nós temos a responsabilidade de fazer o melhor, de ser o melhor, dar o melhor testemunho, de ter o melhor conselho, porque aquilo que nós somos vai refletir na imagem daqueles que Deus colocou sob a nossa responsabilidade. Então, pais, agora voltando para os pais, os teus filhos, eles são exatamente o teu reflexo. Eles são aquilo que você é, aquilo que você ensinou, aquilo que você educou. Então não adianta, uma vez eu dizia para uma mãe que o filho era reflexo dos pais, e a mãe começou a chorar. E ela reconheceu, porque ela voltou ao seu passado e percebeu o quanto ela tinha sido falha na educação do seu filho. Você não pode ficar culpando a sociedade pelo que seu filho é. Você não pode ficar culpando a igreja pelo que seu filho é. Você não pode ficar culpando o governo pelo que seu filho é. O grande responsável pelo que seu filho é ou pelo que seu filho vai ser é você, pai, é você, mãe. Se tiver um pai perto de você agora, uma mãe perto de você, e se você tiver coragem, fala para ele assim: cuida bem dos seus filhos. Fala para ele, porque eles serão exatamente o que você é. Eu sei que pode parecer pesada essa palavra. E alguns pais podem até questionar, podem até não concordar, eu respeito a sua opinião. Mas, querido, o grande responsável pelo que as pessoas que estão sob nossos cuidados somos nós. Quando eu volto para a igreja e falo para a igreja, eu sei que sobre os meus ombros pesa uma responsabilidade muito grande, porque eu nunca vou poder chegar aqui e dizer que essa igreja não é boa, porque no dia que essa igreja não for boa, é porque eu não estou sendo bom. Eu nunca, nenhum líder vai poder chegar e dizer assim: o meu grupo é ruim, porque se você está dizendo que o teu grupo é ruim, é porque você é ruim, porque eles são exatamente a tua imagem, o teu reflexo. Ah, porque essa turma aqui não faz nada direito. Sabe por quê? Porque você não faz nada direito. Então o que Pedro estava querendo dizer aqui para os presbíteros era o seguinte: primeiro, faça as coisas com boa vontade, não faça de má vontade. Não é fazer as coisas de qualquer maneira. Sabe aquele pai que ele chega em casa e ele está louco para poder ligar a televisão, porque ele quer jogar, porque ele quer assistir um filme, porque ele quer ver isso, porque ele quer ver aquilo, ele tem tanta coisa para fazer, ele tem que ir no bar tomar uma bebida com um amigo, ele tem que sair para ir a algum outro lugar, e o filho está correndo atrás dele, e aí ele com muita má vontade, ele para ouvir o filho, e aí o filho diz para ele assim, bem baixinho: pai, então, o colega me deu lá é baseado que fala, né? Aquela coisinha fedida, né? O colega me deu um baseado lá na escola, pai, e eu queria saber se eu posso usar. O pai não está nem prestando atenção no que o filho está falando. Ai, moleque, faz o que você quer. Aí no outro dia, é chamado na escola. O que aconteceu? Ah, seu filho está drogado. Aí o pai fala: mas quem deixou você fazer isso? Você. Porque quando eu falei, você não deu atenção. E na igreja não é diferente. Porque quando a gente faz as coisas com má vontade e não faz de qualquer jeito, de qualquer maneira, o que vai acontecer é que as coisas não serão perfeitas como Deus quer. E voltando mais uma vez e lembrando, Deus é santo. Santidade fala de perfeição. E se nós não estamos sendo perfeitos, a grande culpa está em nós mesmos. Aí ele continua e fala assim: não faça o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com um verdadeiro desejo de servir. Eu gostaria muito de falar sobre esta parte, porque isso tem sido um problema muito sério nas igrejas contemporâneas. Eu vejo muitas pessoas motivadas para fazer alguma coisa na igreja, mas a sua verdadeira motivação não é o desejo de servir, é o desejo de ganhar alguma coisa, de receber alguma coisa, de ter alguma coisa.
O mundo que nós vivemos ensina que você tem que receber alguma coisa sempre que fizer algo para alguém. Mas o reino de Deus ensina diferente. Ele ensina que nós devemos servir aos outros e nunca esperar nada em troca. Então Pedro está dizendo aqui para os presbíteros: sirvam, tenham desejo de servir. Ou seja, tenham desejo de fazer as coisas. Eu quero dizer aqui uma palavra para nós, principalmente para aqueles que são líderes na casa de Deus, que têm ministério na casa de Deus. Tenha desejo de servir. Tenha desejo de fazer a coisa de Deus com perfeição. Tenha desejo de fazer o melhor que você puder fazer para Deus, mas não faça nada esperando alguma coisa em troca. Não faça nada esperando que as pessoas venham te recompensar pelo que você fez. Porque a tua verdadeira herança e recompensa não virá das pessoas, não virá do mundo. A verdadeira herança e recompensa virá do justo juiz no dia em que você se apresentar diante dele para receber o seu galardão. E ele diz: mas não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. O que é o espírito de dominação? O espírito de querer impor, de querer prevalecer, de querer fazer com que as coisas sejam do seu jeito, da sua maneira, porque você acha, é aquela visão unilateral das coisas, porque você acha que tem que ser daquela maneira. E aí ele está dizendo o seguinte: olha, vejam bem, não procurem dominar os que forem entregues aos cuidados de você, mas dê exemplo. Você quer mudar a situação na tua casa? Você quer mudar o exemplo de seus filhos? Você quer mudar o exemplo da igreja, daqueles que você lidera? Então comece a dar exemplo. Comece a fazer as coisas certas. Não adianta a gente subir no altar e dizer às pessoas que elas precisam ser cheias do Espírito Santo, se nós estamos igual uma lata vazia que não tem nada de Espírito para dar. Não adianta a gente dizer para as pessoas que eles têm que fazer alguma coisa que nós mesmos não somos capazes de fazer. Então, seja o exemplo. Seja o exemplo no trato, seja o exemplo na humildade, seja o exemplo no serviço cristão, seja o exemplo na oração, seja o exemplo no testemunho cristão, porque se você for um exemplo, então você não precisará de maneira alguma subjugar aqueles que estão sob os teus cuidados. Eles vão te seguir porque esta é a natureza do reino. Eu sigo a Jesus. Jesus não precisou enviar um anjo com uma espada flamejante na mão e me encostar no canto da parede e que enfiar a espada aqui na minha garganta e falar assim: agora você vai fazer do jeito que eu quero. Porque tem alguns que acham que é assim. Ele não precisou fazer isso comigo. Ele não precisou fazer isso com nenhum de vocês. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo um Cristo servidor. Quando eu olho para Jesus, eu vejo um Cristo que todo momento da sua vida, ele tinha um único propósito, que era viver a natureza do Pai e revelar a natureza do Pai por onde quer que ele passava. Eu quero ser como esse Jesus. Eu quero ser como esse Jesus. Se eu precisar passar pelo mesmo caminho que ele, eu vou passar. Porque no seu exemplo, na sua história de vida, ele foi sim até a cruz. Ele foi humilhado. Ele foi vituperado, massacrado. Cuspiram na sua face e rejeitaram ele. Mas ele foi até o fim. E quando ele estava lá na cruz, que todos diziam: morreu o Messias, acabou-se o Messias, a Bíblia diz que ele triunfou sobre a morte e sobre o inferno e ressuscitou, e hoje está sentado à direita de Deus. Este Cristo glorioso é o melhor exemplo que eu posso ter na vida, e é esse Cristo que eu quero seguir. Aqui nessa igreja, você pode ficar tranquilo, porque ninguém
Ninguém vai chegar para você também com uma espada do anjo e vai enfiar a espada nas tuas costas e vai falar assim, faz desse jeito ou faz daquele jeito. Mas eu quero te convidar a olhar para Jesus. Eu quero te convidar a enxergar a natureza de Cristo, como Ele andava, o que Ele pensava, como Ele fazia, como Ele agia. Eu quero que você veja Jesus. E quando você começar a olhar para Jesus, eu tenho certeza que você vai querer ser igual a Ele. E ninguém vai precisar te subjugar. Ninguém vai precisar dizer para você o que é certo e errado. Porque quando você olhar para Jesus, você vai ver o quão miserável você é, o quanto miserável eu sou, o quão pecadores nós somos e o quão distante nós estamos de Deus, se não for através desse Jesus. Eu preciso melhorar. E eu só posso melhorar se eu seguir o exemplo de Jesus. Aí Pedro para. E ele volta para a juventude. E ele são poucas palavras que ele diz aqui para os jovens. Poucas palavras que dizer muito. Ele fala assim, vocês jovens, sejam obedientes aos mais velhos. A gente vive no mundo da insubordinação, no mundo da desordem. Nós estamos vivendo num mundo onde os mais jovens não querem respeitar os mais velhos. Nós vivemos num mundo onde o espírito da desordem, da desobediência, ele tem penetrado em todas as áreas da sociedade, em todos os níveis da sociedade. Queridos pais e jovens que estão aqui nesta noite, eu nunca vi um mundo tão em desordem como o mundo que nós estamos vivendo agora. Onde os filhos com poucas idades, já estão levantando a voz contra os pais e já estão querendo ser senhores da sua própria vida. Olha a recomendação bíblica aqui, e aqui não está falando de pais, está falando de pessoas de idade, pessoas com mais idade. Sejam obedientes a eles. Olhem para os velhos, aprenda com eles. Eu estava dizendo para um irmão, aliás, esse irmão está aqui na igreja, não sei aonde, mas ele está aqui na igreja. E esse irmão, ele passou umas experiências na vida dele, umas experiências muito ruins, que eu particularmente não tenho nenhum interesse de passar pelas experiências que o irmão passou. Mas aí um dia eu estava conversando com ele, e ele estava me dizendo que ele estava aconselhando outras pessoas, e eu falei para ele, mas como é que você aconselha as outras pessoas, tendo vivido, passado por todo esse processo? E esse irmão falou assim, eu digo para as pessoas, o que eu fiz de errado, e advirto as pessoas para que elas não façam o mesmo erro que eu. Olhem para os mais velhos. Se você começar a observar os mais velhos e ouvir os mais velhos, talvez você vai errar menos na vida. Talvez você vai bater menos com a cara no poste. Talvez você vai ter menos erros e vai ter mais acertos. Então, jovens, sejam obedientes aos mais velhos. O tempo passa tão rápido, né, gente? Isso é porque eu não queria pregar. As horas foram embora. Mas eu preciso terminar essa palavra. Eu quero convidar o Ministério de Louvor aqui à frente. Eu vou deixar o esboço de lado, porque eu não consegui sair ainda do esboço. E quero apenas finalizar essa palavra com a recomendação que Pedro traz para a igreja, porque agora ele está falando para a igreja de modo geral. E ele começa falando sobre diaconia. O que é a palavra diaconia? Quem já fez o seminário aqui na igreja sabe. A palavra diaconia quer dizer servo, aquele que serve. Então todos nós que estamos aqui, nós somos diáconos do Senhor. Amém? Amém. Olha para o irmão que está tendo lá e fala, você é um diácono ou uma diaconisa. Você é uma diaconisa. Porque você é servo. A palavra diáconos quer dizer isso, servo. Então ele está dizendo assim, todos aqueles que prestam serviço uns aos outros, ou que todos prestem serviço uns aos outros, com humildade. O que é fazer as coisas com humildade? É você fazer da maneira que agrade a Deus, que agrade o seu irmão, sem ser presunçoso, orgulhoso, soberbo, arrogante. Ele diz assim, sejam humildes, humildes debaixo das mãos de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. A humildade, a Bíblia diz que a humildade, ela precede a honra. Se você quer ser uma pessoa honrada,
Se você quer ser um jovem honrado, se você quer ser um homem ou uma mulher honrada, seja na sua casa, na sua comunidade, seja em qualquer outro lugar onde você frequente ou no seu trabalho, a primeira coisa que você precisa aprender é ter humildade. Porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Deus não tem prazer em quem tem soberba no coração. Deus não tem prazer naquele que se julga superior aos outros. E Ele diz assim: sejam humildes debaixo das mãos de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. E entregue a essa parte maravilhosa. Entregue as suas preocupações a Deus. Ele cuida de vocês. Talvez alguém entrou aqui nesta noite preocupado, com a cabeça quente. Como vai ser a tua segunda-feira, irmão? Você sabe como vai ser? Tem alguns aqui que nem imaginam como vai ser a sua segunda-feira. Se você quiser uma ajuda, vem orar comigo amanhã às 7 horas da manhã. E aí, quem sabe, Deus já esclarece também. Mas talvez você entrou aqui cheio de preocupações. Eu não sei qual é a preocupação. Mas a Bíblia diz aqui: entregue todas as preocupações a Deus. Ele cuida de vocês. Deus cuida de cada um de vocês que estão aqui nesta noite. Aí ele está falando para a igreja, ele não está falando para um público, para um grupo específico dentro da igreja, é para toda a igreja. Ele fala assim: estejam alertas e fiquem vigiando. Por que estar alerta, de olho aberto? Por que estar ligado, atento? Porque o inimigo de vocês, o diabo, ele anda por aí. Isso é muito sério. O diabo anda por aí. Ele fica rodeando, mas ele não diz assim: eu vou pegar aquele ali, porque aquele ali é uma ovelha mais gordinha. Aquela está muito magrinha, aquela ali jejua demais, olha demais. Eu quero essa ovelha aqui. Não é assim que o diabo faz. O diabo ele fica andando e fica procurando alguém para devorar. Sabe aquela ovelhinha desatenta, desapercebida? Eu dizia para um grupo de pessoas que tem muita gente se perdendo dentro da igreja. Vocês sabiam disso? Não estão se perdendo lá fora, não estão se perdendo dentro da igreja. Porque às vezes tem gente que pensa assim, que a igreja é como se fosse um grande curral, onde as ovelhinhas entram e elas ficam protegidas. Mas Jesus falou que o diabo, ele é como um ladrão e salteador. Ele pula pela janela, ele salta a cerca e ele entra até dentro da igreja, se for preciso, para poder derrotar alguém, devorar alguém. Então ele falou assim: fiquem ligados, porque ele fica andando. Aí de vez em quando aí vê uma ovelhinha desatenta. Não importa se você é uma ovelhinha magra ou gorda, porque tem gente gorda, tem gente que fala assim: eu oro demais, eu jejuo demais, o diabo não tem poder sobre a minha vida. Realmente o diabo não tem poder sobre a vida de ninguém, mas vacila para você ver. Dá uma deslizada para você ver o que acontece. Não, porque eu sou obreiro na casa do Senhor. O outro diz assim: não, é porque eu já tenho muito tempo de fé. O outro diz: não, é porque eu conheço muito a Bíblia. Então, aqui comigo não tem problema, aqui é nós. Vacila para você ver. O diabo, Pedro diz, ele está andando ao redor de todo mundo aqui, ó, procurando. A primeira distração que você der, ele vai tentar te devorar. E aí ele fala assim: fiquem firmes na fé. Olha por que a fé é importante. Por que você tem que ter fé e não emoção? Você não pode ser guiado pela emoção, tem que ser pela fé. Ele fala: porque talvez se você se deparar, né, com um leão, me lembro de um vídeo, a igreja pode se colocar em pé. Eu estava assistindo um vídeo de um acidente que aconteceu na Índia. O rapaz caiu dentro da jaula do tigre. E aí o tigre, ele fica só olhando para o rapaz, ele chega pertinho assim, dá uma olhadinha, né? E o rapaz começa a bater a mão e tal. Daqui a pouco, quando o rapaz dá uma distraidinha, o tigre, num golpe só, pega a cabeça do rapaz e sai arrastando. É mais ou menos assim que o diabo faz. E aí ele falou: fiquem firmes na fé. Porque você não vai enfrentar o diabo e vencer o diabo pela emoção, mas você pode vencer o diabo pela fé. E ele diz: porque vocês sabem que no mundo inteiro seus irmãos da fé passam também pelos mesmos sofrimentos. E aí, para terminar, ele diz assim: depois de sofrerem por um pouco de tempo,
O Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte da sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. É por um pouquinho de tempo. Olha para o teu irmão que está no seu lado e fala para esse irmão: a aprovação, ela dura só um pouquinho de tempo. Aí fala para ele assim: não vacile, fica firme na fé. Diga para ele: fica firme na fé, porque é um pouco de tempo. Porque assim como o leão, ele passa e dá uma olhadinha. Se a ovelhinha estiver ligada, o que ele faz? Ele vai procurar outra ovelhinha. Ele anda por aqui, se ele perceber que a ovelha está distraída, ele pega, senão ele vai para outra. É por um pouquinho de tempo. Mas se você estiver firme em Cristo Jesus, Ele vai te aperfeiçoar, vai te tornar firme, vai te dar força e vai te dar segurança. Que todo o poder seja dado a Deus para sempre, amém? Hoje uma palavra mais pastoral. O que eu não esperava nessa noite, eu queria na verdade hoje ouvir. Mas eu quero que você guarde esta palavra, as recomendações, os conselhos de Pedro para a igreja do Senhor, para vocês presbíteros e para vocês jovens. E que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Eu quero terminar adorando o Senhor com uma canção. Assim como Jesus com os discípulos quando subiu no monte e depois de orar eles desceram, mas antes de descer eles cantaram. Nós também queremos, antes de terminar o culto, cantar ao Senhor, porque na alegria do louvor a presença de Deus se manifesta e se revela. E quando nós cantamos, nós declaramos que Deus é Senhor na nossa vida, que o adversário não tem poder sobre as nossas vidas, porque nós estamos firmados em Cristo. E a nossa fé não é uma fé emotiva, mas é uma fé racional, é uma fé inteligente, e é uma fé verdadeira no Filho de Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluia. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Céu passa pelo vale, acharemos ontem teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Olha aí, Deus é que te guarda. Aleluia. Teus braços eu descanso, em teus braços eu descanso, em teus braços Imagine, pense você, as mãos de Deus segurando você, Ele te protegendo, Ele te guardando. Adore o Senhor. Você está seguro nele. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me
quero terminar essa reunião. Tem um conselho aqui de Pedro, no versículo 12, que nós não lemos, mas no finalzinho do versículo 12, ele fala assim: continuem firmes, pois, nessa graça. Eu quero perguntar para você aqui nesta noite, você que está aqui nesta casa nesta noite, você não precisa levantar sua mão, não. Você também não vai precisar sair do seu lugar e vir até aqui à frente, não. Mas aí mesmo onde você está, eu quero perguntar para você 4 coisas que eu falei aqui no início. Primeiro, você quer viver uma vida em santidade para Deus? Você quer viver uma vida em santidade para Deus? Segundo, você está disposto a amar como Deus te ama? Eu vou repetir. Você está disposto a amar como Deus te ama? Terceiro, você está disposto ou disposta a caminhar pela fé e não pelas emoções? Parar de ficar chorando pelos cantos, desesperada, desesperado, dizendo assim: eu vou acabar com a minha vida, eu vou me matar. Ah, chega, para mim acabou. Ninguém gosta de mim, o mundo me abandonou. Você está disposto a começar a caminhar pela fé a partir de hoje? E deixar de lado essa fé emotiva que não agrada a Deus? Em quarto lugar, você confia na provisão de Deus e que Ele tem aprovado você para servir no seu reino? Eu vou perguntar: então, você acredita na provisão de Deus e que Ele tem aprovado você para servir no reino? Se você respondeu sim a essas perguntas, eu quero orar com você neste momento. E no nome do Senhor Jesus, eu quero invocar neste momento o Espírito Santo sobre a tua vida. E pedir ao Senhor que nessa noite venha transformar o teu coração, o teu entendimento. Que venha libertar a tua vida de tudo aquilo que te prende ao passado, tudo aquilo que te prende ao pecado, tudo aquilo que te prende ao que te afasta de Deus. E a partir de hoje você começar uma nova vida desfrutando da santidade, do amor, da fé e da provisão que Deus tem para a sua vida. Você pode fechar os teus olhos nesse momento. Talvez te faltem palavras para orar comigo neste momento. Não se preocupe, Deus está vendo o teu coração. Talvez te faltem palavras para dizer como aquele homem quando subiu no templo lá e ficou batendo no peito: Deus tem misericórdia de mim. Talvez você não seja tão corajosa, tão corajoso para chegar a esse ponto, mas Deus conhece o teu coração. E Ele está vendo nesse momento que passa dentro de você o desejo de viver uma vida que agrade a Deus, de viver uma vida em que Deus tenha prazer, viver uma vida que o Espírito Santo pode habitar em você e fazer morada. Então eu oro agora com você em nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, começa, Senhor, neste momento sondar os corações de todos nós que estamos reunidos aqui nesta casa. E ensina-nos, Senhor, a tua palavra, porque o mesmo cuidado que Pedro teve com a igreja do Senhor é o cuidado que o Senhor tem por nós e que todos nós também temos uns pelos outros, porque queremos, Deus, uma igreja firmada na fé. Nós queremos uma igreja, Senhor, envolvida pela graça de Deus. Então neste momento eu lhe peço, Senhor, perdoa, transforma, purifica, redime, Senhor, e enche o coração do teu filho, da tua filha, da tua plenitude. É o que nós desejamos. Sim, ó Deus, é o que nós desejamos. Se você crê, eu quero pedir que você aplauda o Senhor com toda a força, com toda a alegria, com todo entusiasmo, com toda a disposição que você tem. E para Ele
Glorifica Ele. Glória na igreja para sempre. Esta é a semana que Deus marcou para fazer ou para trazer algo novo sobre a tua vida. Continue firme nessa graça. Se você puder, diga à pessoa que está do seu lado aí, diga para ele assim, ó, continue firme nessa graça. Amém? Wesley, continue firme nessa graça. Meu filho, continue firme nessa graça. Levanta essa mão abençoada que o Senhor te deu aí. Essa mão e dizer para elas o quanto Deus ama a vida delas e o quanto você também as ama em Cristo. E que a graça de Deus, que é comunhão, consolação, poder, a presença do Espírito Santo esteja sempre na vida desta igreja. E se você crê, diga amém.